Oiês! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, gente, vou começar esse programa hoje falando para vocês que nós estamos aqui numa felicidade com nossos números, hein, Isabel? Ah, sempre. Nossa, muito bons comentários. Os haters que deram uma paradinha, eles podiam voltar. A gente gosta de vocês. A gente gosta de vocês que aumenta nosso alcance. Os haters deram uma diminuidinha, mas... Vou botar uns assuntos mais polêmicos aqui. Mas eu acho que hoje vai dar hater. Vai? Acho que hoje vai. Será? Vai. Vai ser tão bom esse papo. Esse papo vai ser bom, mas eu acho que falar nisso, nosso convidado, deixa eu te falar, acho que não tinha nem roupa para receber nosso convidado de hoje. Foi difícil arrumar. Porque o cara é internacional, né? Outro nível, né? Outro nível, né? Outro patamar. Assim, outro patamar. Agora, olha aqui. Quantidade de papel aqui para me preparar. Olha você só. Tá o quê, amiga? Uma semana se preparando? Uma semana me preparando, você acredita? E eu ligo para Isabel, ela liga para mim. Então... O que esse cara faz? Conta para nós aí. Olha, vou falar só algumas... É muita coisa. A gente deu uma resumida aqui. Olha, ele é geógrafo, intelectual marxista, professor universitário e escritor. Ele é autor de um livro famosíssimo. Tem um livro ótimo. O Socialismo do Século XXI. Isso, sobre a China. Sobre a China. Eu até procurei para ver a edição, mas a editora dele não libera quantas edições, mas eu sei que já vendeu muito livro. Com certeza. Muito livro, E outra coisa que eu queria falar, assim, esse livro recebeu um prêmio da China, que, eu não sei falar inglês, mas é assim, ó, Special Book, não sei o que, do mundo, quem fala bem, bem da China no mundo, e os caras falaram que ele falou tudo certinho. Tudo certinho? Os caras falaram. Pesquisador, professor universitário. Que é isso? Então, mas os chineses... Mas diz que os chineses são muito chatos, né, Isabel? Então, para dar um prêmio desse... Dar um prêmio desse deve ser porque o cara deve ser pica mesmo, né? Não posso falar certeza. Essa pip, tem que falar pip, E outra coisa também, você sabia que a Dilma convidou ele para ir para os BRICS? Que isso, gente? Sério? Não, e pra Dilma convidar alguém também, eu acho que é pior que os chineses, né? Pra Dilma convidar alguém também deve ter, porque o cara tem um currículo, né? Com certeza. Então, hoje... De quem que a gente tá falando? De quem? De quem? Elias Jabbour. Prazer ter você aqui no Simples Assim. Estamos tentando, faz dias, trazer você, ainda bem que você veio. Cara, um prazer ter você aqui no nosso estúdio. Quem tá sem roupa sou eu de estar aqui, né? Mas tô muito feliz em realizar essa vontade de estar com vocês e bora lá, né? Bora lá. Eu tô curioso para as perguntas, né? Tá curioso? Então, chama a vinheta para nós aí, pra gente começar. Sociais era um espaço que a gente não ocupava. A gente, que eu falo à esquerda, porque vocês sabem, né? Ele é um marxista, vocês sabem que esse programa é uma trincheira. Então dá para chamar de nós. Em 2022 a gente não tinha nada nas redes sociais, a gente apanhava de 7-0. Aí foi quando eu conheci você no Inteligência Limitada com a Renata Renata Barreto. Eu nem lembro o nome dela, porque também não tem muita relevância. Mas, enfim. Aí eu assisti aquele programa, e aí aquele programa, para mim, Elias, foi aquela coisa que o pessoal fala, né? O cara ser de esquerda, ele precisa ser sabido, inteligente, estudioso. E ali você deu um baile. Eu achei, tá certo? E o programa hoje está com quase 4 milhões de visualizações. Me fala uma coisa, como é que foi fazer esse programa? Quando você tirou coragem para chegar num terreno onde a gente não tinha nada? Então, eu sempre conto essa história. Aliás, várias coisas que eu vou falar aqui são histórias que eu sempre conto, porque eu acho interessante. Primeiro que até 2018, eu tinha uma vida intelectual como de qualquer professor universitário. Dava aula na graduação, na pós, orientava mestrado, doutorado, fazia artigos científicos, toda aquela rotina de... Em 2018 aconteceu um negócio assim que muito triste na minha vida, profissional. Então aquilo já me deu... Já me colocou numa condição de querer me vingar da maldade que fizeram comigo. Então eu comecei, a partir de 2018, a colocar no papel tudo que vinha na minha cabeça e que ia de encontro às teorias convencionais, tanto de direita, de esquerda, heterodoxa, ortodoxa, né? Sobre a China. Então, acho que esse é o primeiro ponto de viragem, né? O segundo é que eu escrevi um artigo em 2020
para a segunda maior revista maior fator de impacto na área de economia, né? Ou seja, aquela revista que qualquer acadêmico vende a mãe, corta um braço para publicar um artigo lá. Eu consegui emplacar um artigo lá. E eu comemorei, tá? Foi uma vitória pessoal isso, né? E só que depois de um tempo fui ver, tinham 200 downloads no negócio, ou seja, que significou que eu fiz um baita de um esforço para que somente algumas pessoas tivessem acesso àquilo, né? Então, esses dois acontecimentos, depois e no meio disso a pandemia, inclusive, me colocou no seguinte, olha, eu tenho um monte de ideias que eu acho que são novas, são novidades, são ideias inovadoras, originais, e eu quero partir para o debate público, quero me transformar em um intelectual público, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu percebi que somente assim, me transformar nisso, indo para as redes sociais, indo participar de podcasts, em YouTube, entrevista no Brasil 247, GGN e tal, porque eu sentia que eu tinha algo novo para contar para as pessoas sobre o meu pensamento, que não é somente sobre a China, sobre o Brasil. Então começou aí, ou seja, a minha incursão nas redes sociais e nas mídias em geral, principalmente pela curiosidade sobre a China em relação à pandemia, né? E também vem uma crítica aqui também, porque um país que não tem projeto nacional como o Brasil, né? A universidade acaba sendo e as ciências humanas e sociais em particular acaba sendo algo que não tem muito papel, né? Então, você frequentar um curso de geografia, de história, de economia, de filosofia, de sociais e tal, é um ambiente que você não existe uma efervescência intelectual como tinha há 40, 50 anos atrás. E também eu quero escapar um pouco desse ambiente. Significa que eu deixei de produzir? Não. Eu continuo produzindo meus artigos acadêmicos, eu continuo escrevendo livros, eu continuo fazendo as obrigações que o intelectual, ainda mais um intelectual que busca ser de ponta no mundo, faz, né? Ou seja, eu tenho essa missão particular de ser um intelectual de ponta no mundo, né? Então, eu continuo fazendo isso. Mas eu, cada vez mais, me identifico como intelectual público, um intelectual que vai falar aqui nesse podcast, que vai falar no Inteligência Limitada, vai falar no Flow, vai dar uma aula pública em qualquer bairro do Rio de Janeiro. Enfim, hoje eu quero ser essa pessoa. Então, as redes sociais, eu fui essa história. Não sei se eu consegui expor, né? Mas como é que te convidaram? Para qual? Para o Inteligência Limitada. Eu já tinha ido uma vez de Inteligência Limitada, né? Porque quando eu lancei o livro da China, o Socialismo do Século XXI, é um livro que eu e o Alberto Gabrielli, nós escrevemos esse livro, e como eu me lembro muito bem que ele me disse na época, italiano, fui para a Itália escrever o livro, né? Vamos colocar no livro todas as nossas loucuras, ou seja, é um livro que de começo ao fim é só ideia nova, não tem muita repetição, eu falo isso sem me gabar, eu acho, sabe? Foi essa a nossa ideia. E nós não tínhamos noção do sucesso que o livro ia fazer. Nós não tínhamos noção. Tanto é que em uma semana a gente vendido 3 mil cópias do livro já, em uma semana. Então chamou a atenção e eu fui no Inteligência Limitada falar da China e do livro, né? Então acho que foi lá isso daí. E depois o Vilela, ele me liga um dia e pergunta, Elias, você aceitaria debater capitalismo e socialismo com a Renata Barreto? Eu falei, aceito. Do nada eu falaria um não normalmente. Eu falei, aceito. E aí eu vou te falar, essa é a história que talvez eu nunca tenha contado por aí essa história direito. Primeira coisa, eu fui procurar na internet se ela tem um currículo, ou seja, eu vou ver o currículo dela, o currículo Lattes, né, que mostra a produção acadêmica, científica e tal, para a partir disso me preparar ao debate. E ela não tem absolutamente nada produzido, não tinha um artigo científico, né? Pra você ter uma ideia, eu tenho 70 artigos científicos publicados, não tinha nenhum. Nossa. Nenhum. Aí eu fiquei assustado, né? Aí eu fui buscar artigos de opinião, também não achei. Eu tenho mais de 100 artigos de opinião publicados. Jornal Folha de São Paulo, Valor Econômico. Não estou dizendo isso aqui só para comparar um pouco a... Sim, eu falei assim, pô, vou me meter numa... Você foi para se preparar mesmo, né? Eu vou me meter Aí eu achei ela no Twitter. E no Twitter eu comecei a navegar nas bolhas bolsonaristas, que é por onde ela navegava. Né? E nisso eu conversei com vários amigos meus. André Roncalha, o João Carvalho, a Manuela Dávila... a minha companheira, ou seja, eu fui buscar ajuda, porque eu sempre faço isso, eu tenho essa postura de buscar ajuda das pessoas quando preciso de ajuda. Então, conversei com essas pessoas todas, elas me prepararam muito para esse debate, assim, para nível comportamental, não questão de conteúdo, mas muito mais de conteúdo faz o João Carvalho e o André Roncalho. E eu observando nas redes sociais, defendi capitalismo de mercado. Isso nunca existiu, por exemplo, né? Capitalismo sem Estado, essa coisa toda que vocês imaginam.
Então, qual que é a minha estratégia de debate? Minha estratégia foi, na minha cabeça, eu falei assim, olha, se eu for lá defender, fazer um debate sobre socialismo e capitalismo, eu vou perder o debate. Por que eu vou perder o debate? Porque nosso país é cristão, judaico-cristão, então ela vai começar a falar que o Stalin matou 50 milhões, Mao Tse-tung matou 80, não sei o que... Eu vou perder o debate, porque ela vai trazer o debate para o campo da moral. E aí é um campo que nós vamos perder o debate. O campo da moral perde. Por isso que a esquerda perdeu durante 10 anos, porque foi debater moral e bons costumes, ou comportamento. Então, eu montei uma estratégia que é o seguinte, olha, eu como sou professor de economia, eu vou tentar demonstrar para ela que ela não entende do assunto que ela mais se desentende, que é capitalismo. Então, eu fui para o debate preparada para mostrar para ela que ela não entendia de capitalismo. Ou seja, essa foi o primeiro insight. O segundo foi que ela teve em Nova York e foi assistir o musical do Hamilton. Ela deu uma fonte bibliográfica, uma peça na Broadway. Ela foi assistir a peça, aliás, uma peça maravilhosa. Ela foi assistir o Hamilton em Nova York e ela colocou no Twitter: estou aqui em Nova York assistindo a peça do Libertário, aquela coisa do Alexander Hamilton, não? E o Alexander Hamilton, ele foi o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos. E eu lembro que eu e o Aldo Rebelo, nós organizamos um livro que era o relatório sobre as manufaturas, que é uma fala dele ao Congresso americano, defendendo o protecionismo, ipsis literis, e também a troca de cartas entre ele e o List, que é um economista que defendia também a proteção da indústria, nada de livre mercado, o oposto do que ela defendia. Então eu peguei esse livro que eu organizei com o Aldo Rebelo e levei para ela. E ela caiu assim, sabe? Como caiu? Ela caiu muito, assim, foi um choque. Mas o debate não se resumiu a essa questão, eu acho, do Hamilton, por exemplo. Mas essa foi o trecho mais famoso. Virou meme. Do começo ao fim do debate, foi uma coisa que foi constrangedor. Para mim, por exemplo. Para mim foi constrangedor debater com a pessoa que primeiro, ela tem 2 milhões de seguidores no Instagram. Uma pessoa que vendeu 80 mil cursos de um curso chamado Capitalismo e Socialismo. Ela ficou rica fazendo isso aí. Nossa. Sabe? E ela não sabe o que é capitalismo, não sabe o que é socialismo. Né? Então, o que aconteceu ali? Voltando ao 7-1, né, que você colocou. Foi o primeiro momento da internet brasileira em que um intelectual liberal, um influencer liberal foi desafiado e foi confrontado e foi derrotado. Foi derrotado, exatamente. Foi a primeira vez. Depois daquilo mudou muita coisa, mas mesmo assim continuamos perdendo de 7-1 para eles nas redes sociais, tá? Eles estão muito na nossa frente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem 250 mil seguidores no Instagram, ela tem 2 milhões. Então a capacidade dela influir... A diferença é muito grande. É muito grande. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você sobre isso, essa questão das redes sociais. Aonde que a gente erra? Onde que a esquerda, onde que os progressistas erram em saber usar essa ferramenta? Porque você vê na própria eleição passada aí do Bolsonaro, o quanto eles fizeram de notícias falsas, né, chamadas fake news, o quanto que isso chegou na população e a gente não consegue rebater. Né? Em qual momento, queria saber, em qual momento o que falta pra gente e se agora a gente está conseguindo retomar isso aí? Não estamos conseguindo, na minha opinião. Aliás, é uma área que eu não entendo muito, vou dar opiniões das minhas impressões. Tá? Sim. Primeira coisa que nós temos que observar é a seguinte: quem são os donos das redes? Quem são os donos das redes são os big techs americanos. Então, nós estamos lutando num terreno que é deles. Exatamente. É deles. Então, enquanto o Brasil não tiver suas próprias big techs, como tem a China, não tem conversa. Eles vão usar... A gente vai continuar perdendo. Vão continuar perdendo. É opinião particular, vai aparecer um especialista para dizer que eu estou errado, e certamente eu estou errado. Mas a impressão que eu tenho, conhecendo como o capitalismo funciona, é que vamos continuar perdendo na medida em que eles são os donos das big techs. Vamos lá. O WhatsApp, nas eleições de 2018, eram 20 milhões de disparos por dia de fake news via WhatsApp. Saindo de onde? Dos Estados Unidos. Então, não estou aqui... Esse é um ponto. O segundo ponto é um pouco da própria arrogância da esquerda de achar que aquilo ali não é uma coisa... Que não é importante. Não, hoje não tem mais essa impressão, já todo mundo percebeu. Mas, por exemplo, eu no meu meio intelectual, por mais que seja uma figura que modéstia à parte, tenha reconhecimento dentro e fora do Brasil do que eu faço, as pessoas... Eu sou um tanto quanto cancelado em muitos lugares. A esquerda é cancelado, né? Porque cancelados são os outros que não têm voz pública, né? Porque eu tenho uma vida nas redes sociais, uma vida no YouTube, uma rede sabe? Isso aí não é acadêmico, isso, né? Entendi. Sabe? Então, eu sofro isso.
O mundo acadêmico vê isso com um certo preconceito. Vê com preconceito, né? Então, esse preconceito do mundo acadêmico, que é o preconceito típico de uma classe média, e a esquerda é o quê? A esquerda é classe média, né? Que entre nós, né? Sabe? Então, isso acabou nos contaminando a ponto de ficar 10 anos fora do game, né? E aqui vai um mérito, né? Um mérito da Manuela Dávila. A Manuela Dávila está desde 2011 falando da centralidade desse negócio. A Manuela Dávila, foi deputada federal. Foi candidata. Ela fala desde 2011 da centralidade das redes sociais, entendeu? De como isso é importante, não é? E a gente nunca ligou muito, né? Mas eu posso me orgulhar de que o primeiro turning point, ponto de viragem foi... Isso é uma ferramenta para a gente se aproximar das pessoas, né? Porque é através disso que eles acabam indo nesse nicho e envolvendo as pessoas com mentiras, né? Aí eu não sei também se essa questão da religião influenciou muito nisso daí, né? Religião, eu acho que... Eu não vou falar da religião dos evangélicos em si, tá? Vamos pegar um pouco mais... Amplo. Eu acredito, por exemplo, que o povo brasileiro é conservador. O cara chifra a mulher dele, aquela coisa toda, mas ele é conservador. É conservador. Ele é conservador. Tem que ter a família lá direitinho. Exatamente, conservador. E é o que eu falei aqui logo no começo. Eu sou uma pessoa que eu percebo qual que é o campo de ação, o campo em que o inimigo ele opera de forma tranquila e a zona de conforto. É um campo da moral. Enquanto que o meu campo é a história, é a ciência social, as categorias, os conceitos, as grandes teorias, as metanarrativas, essa é a minha zona de conforto. Os fatos. Né? O lado deles é moral, entendeu? E eles operaram direitinho a partir disso daí. Então tem pessoas que até hoje acreditam na questão do negócio da mamadeira de piroca. Sim. Né? Tem pessoas que levam a fé. Eles falam, na verdade, o que as pessoas querem ouvir. Sim. Seguindo o conceito de Bíblia, Evangelho, essas coisas, né? Esse campo da moral, isso é muito forte. E não somente isso. Um país como o Brasil, em que já não tem mais ascensão social, um país que se desindustrializou rapidamente. Sem industrialização, você não tem mobilidade social. Logo, se você não tem mobilidade social, você não tem esperança. Onde falta esperança, o fascismo crassa, vamos dizer assim, né? Então, existe um ambiente maravilhoso para que eles operem tranquilamente, né? Segundo Zé Paulo Neto, um caldo de cultura, né? É um caldo de cultura. Zé Paulo Neto tem razão. Um caldo de cultura para eles. Agora, vamos falar um pouquinho da China, né? Você foi convidado pela Dilma para ir para a China, para os BRICS, mas você já tinha morado na China antes e você... Qual que é a tua relação, né? Não só essa relação do livro, intelectual, tudo, mas você é um conhecedor da China. Hoje é um dos principais conhecedores da China no Brasil. Bem, primeiro que eu estudo a China. Aliás, existe um equívoco, não é equívoco, né? A minha área de estudos é socialismo. Tá? Eu, por exemplo, eu entrei na universidade com 17 anos e já era militante do PCdoB na época, já era enfim. E eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que entender por que o socialismo não deu certo. Isso com 17 anos, em 93. Então, eu já estava com isso na minha cabeça. Tinha que entender por que não deu certo. E outra pergunta que eu fiz a mim mesmo com 17, 18 anos e que eu trago a mim até hoje é se o socialismo é uma experiência humana que a ciência pode colocar assim lá embaixo, é factível. Então, eu nunca fui uma pessoa feita de idealismo filosófico. Por exemplo, outro mundo possível, o mundo da justiça social, a esperança. Eu nunca fui afeito a isso, né? Eu sempre fui muito racional em relação a essas questões que envolvem a sociedade. Então, nunca você pode perceber na minha trajetória que você nunca me viu com chavão. Vamos construir um outro mundo, vamos, sabe? Uma visão tanto quanto utópica. Eu não gosto da palavra utopia, particularmente. Tem gente que adora, né? Eu não gosto, né? O Marx e o Engels tem uma obra de mais de 100 volumes, né? Praticamente. E não posso pegar aquilo ali e continuar falando o socialismo como uma utopia. Não tem condição, entendeu? Então, eu nunca fui afeito a isso. Então, a minha grande questão é como que eu vou construir uma hipótese baseada em ciência, ou seja, o socialismo é uma hipótese baseada em ciência. E o professor Milton Santos, que foi meu primeiro orientador, dizia o seguinte: olha, você vai estudar a China. Mas falava, mas a China não é um país capitalista, não se convertia. Não, não é isso. Ele já falava isso. E ele me apresentou a pessoa com a qual eu ia trabalhar até hoje, que é o professor Armin Mamigonian, fez 90 anos recentemente, que passou a me orientar. Então ele falou: Elias, é a China que você tem que estudar. Então, o meu primeiro artigo aprovado pela publicação sobre a China é de 96. Nossa. 96. Estudando de ser moda. Estava com 20 anos.
Então, desde então, eu tenho quase 30 anos estudando a China e desde 2004 eu frequento a China, frequentemente é feio, mas vou falar assim mesmo. Eu tenho uma frequência na China. Então, 2004 e 2009, eu fui para a China como mochileiro e andei o país inteiro de trem, de barco, com mochila, com gravador, com máquina fotográfica, para fazer pesquisa de campo mesmo. Eu sou um outsider completo, porque eu nunca fui recebido numa universidade chinesa. Igual a maioria das pessoas fazem, faz uma bolsa sanduíche, vai para a universidade. Não, nunca fiz isso. Não. Eu achei que você tivesse feito alguma coisa. Não, eu chegava, eu fiquei 6 meses uma vez, depois que eu tô 5 meses, mochila nas costas, dinheiro contado. Você ia paisana, né? Paisana, dinheiro contado, hostel, entendeu? Aquele o mais barato possível, entendeu? E eu fui 2 vezes nessa condição, né? Então eu conheço, posso dizer sem nenhuma ponta de arrogância, que eu conheço a China profundamente. Assim, do ponto de vista da geografia, né? E eu fiz esse mesmo périplo entre 2023 e 2024. Só que com trem de alta velocidade agora, né? Eu tirei 23 finais de semana da minha vida. Eu conheci lá um amigo, que me citou o nome, que é o Roland Bohr, que é um filósofo australiano que dá aula na China. E nós decidimos escrever um livro que é a continuação desse último. Vai sair ano que vem esse livro, inclusive. Né? Nesses 23 finais de semana, eu viajei a China inteira, de novo. Né? E também de 18 capítulos escrevi 13, né? Porque ele fez a parte mais de filosofia, ele é filósofo, né? E escrevi 13 capítulos desse livro, que vai sair ano que vem pela Boitempo, né? Então também voltei a fazer essa viagem agora entre 23 e 24. Agora vou emendar aqui numa coisa que eu queria saber. Em 40 anos atrás, e eu lembro de memória, todos nós aqui devemos lembrar de memória, que a China era conhecida como o quê? Aquele país que tem muita gente, que tem muita pobreza, que a mão de obra é barata, praticamente mão de obra escrava, e que produzia coisas de péssima qualidade, que a gente conhece como Xing Ling. E, de repente, não mais que de repente, a China se torna uma potência capaz de fazer frente aos Estados Unidos. Isso é um resultado de um país socialista? Não tenho a menor dúvida disso. O que levou a China em 40 anos a fazer tudo isso? Eu acho que nós temos que começar a desfazer, e é obrigação minha, enquanto uma pessoa que trabalha com isso, essa ideia de que a China em 40 anos transformou nisso daí. Né? Isso não é verdade. A China ela fez uma revolução em 1949, que entregou condições para que ela tivesse liberdade de ação para fazer o que ela bem entendesse a partir de seus esquemas geopolíticos, diferentemente do Japão e da Coreia, que eram países ocupados, que portanto, dependia da autorização americana para tocar seus projetos nacionais. A China não. Então, a China de 49 e 78, quando começa as reformas econômicas ela construiu uma imensa base industrial. A China cresceu de 52 e 78 a 6,6% ao ano. Evidente que é um tipo de crescimento diferente da Coreia do Sul, do Japão e mesmo do Brasil. A China inaugurou o metrô de Pequim em 75 com tecnologia própria. Né? E todos nós sabemos que o metrô envolve uma cadeia produtiva que nós chamamos de indústria mecânica pesada, que não é fácil de ter, que é a segunda revolução industrial. Então, as condições políticas, principalmente, as condições materiais e as condições geopolíticas foram criadas antes de 78. Tanto é que o Mao Tse-tung ele recebe o Nixon em 71 e o reatamento das relações diplomáticas com os Estados Unidos em 79 abre as condições para isso. Mas foi o Mao Tse-tung que fez isso daí. Então, o que fez com que a China chegasse onde ela chegou hoje foi acertar na política. Ela percebe na chamada globalização que se inicia nos anos 70 uma possibilidade única dela aproveitar essa janela que o mundo abriu para tocar o seu projeto nacional, ou seja, receber cadeias produtivas do mundo inteiro para cá e condicionar a entrada de cadeias produtivas internacionais com transferência de tecnologia, por exemplo, e associação com empresas chinesas. E assim vai inaugurando seus ciclos de inovações institucionais, industriais, etc., até chegar onde ela chegou. Eu costumo dizer que existem marcos aí. Por exemplo, a China, na década de 90, ela inaugura, ela passa por um processo imenso de fusões e aquisições no setor público da economia, levando a formação de 199 conglomerados empresariais estatais. Hoje são 96. Mas o que significa isso? Conglomerado, empresa mãe com suas subsidiárias. São 96 conglomerados do princípio ativo da Petrobras, por exemplo, operando nos setores estratégicos da economia. Ao lado disso, 144 instituições bancárias
orientadas ao quê? Ao crédito de longo prazo. Ou seja, são 44 bancos do princípio ativo do BNDES. Público, não privado. Então, isso vai abrindo condições para que o país, e na medida em que ela vai passando por um processo de racionalização do processo de produção, que se é público a produção e a finança, o Estado tem controle sobre esses dois gânglios vitais. Então, ele vai conseguindo coordenar o seu desenvolvimento, né, com a finalidade de alcançar objetivos estratégicos. Não somente isso, a China ela inaugura um Sistema Nacional de Inovação Tecnológica. E a partir desse Sistema Nacional de Inovação Tecnológica, que é banco, empresa, universidade, ela vai gerando inovações tecnológicas disruptivas, como inteligência artificial, 5G, Big Data. O Estado se apropria dessas inovações e aplicam para fins de planificação da economia. Então, até que a China, por exemplo, ela acaba com a pobreza extrema em 2021. Nos últimos 10, de 2012 a 2021, ela tira 120 milhões de pessoas da pobreza, né, as últimas, né? Usando amplamente mecanismos de inteligência artificial, Big Data, 5G, essa coisa toda. Né? Elias, Se deixar eu falar até amanhã sobre isso. Não, mas pode tem que parar. Só uma... Tem que me... A economia planificada tem a ver com esse sucesso? Totalmente. Totalmente. Porque a planificação ela é a fase histórica, ou seja, como surge a planificação econômica? Ela é fruto das inovações institucionais trazidas com a Revolução Russa. O planejamento não foi a Revolução Russa que inventou o planejamento econômico. Mas a Revolução Russa transforma o planejamento econômico em um mecanismo amplo de apropriação da realidade, da história do processo, e a partir dessa história conceber o futuro, né? Ou seja, é o momento em que o ser humano passa a ter condições de construir o futuro do jeito que ele quiser. Agora, você falou uma coisa interessante aqui, que é esse investimento também, além de investir em indústria, tecnologia, é investir nas pessoas. Que é tirar 120 milhões de pessoas da pobreza. Talvez isso seja um marco, né? E a gente, por exemplo, vive num país, o Brasil, agora, esse ano, que a gente conseguiu tirar, acho que 30 milhões de pessoas do mapa da fome, porque a gente entrou no outro governo em que a gente entrou novamente no mapa da fome. Então, essa questão do investimento também nas pessoas, na sua população, faz a diferença para o desenvolvimento do país. Não somente isso, porque... Mas só um parênteses. Claro. Eu estou muito influenciada por esse rapaz chamado Ricardo Jeromel. Você conhece ele? Já ouvi falar. Ele fala o seguinte, ele é um cara da Faria Lima. É impressionante. Mas é fiel à verdade, né? Hã? Um homem fiel à verdade, pelo menos, né? Ele é fiel à verdade. E ele fala, Isabel, dessa questão de que, por exemplo, ele fala que é a primeira vez que eu ouvi falar em plano quinquenal em inglês, 5-year plan. Porque tem os planos quinquenais e a economia planificada e o fato de não passar por eleição de 4 em 4 anos, o que permite fazer um projeto a longo prazo. E ele até fala disso, ele fala, não, eu sou um defensor da democracia liberal, mas eu olho para a Europa e vejo e olho também para o Japão, eu vejo o passado, e olho para o futuro e vejo a China. Então, qual que o socialismo está dando certo? Eu acho, enfim, são duas questões aqui. Duas questões, porque... A questão, por exemplo, também temos que sair olhando no detalhe os processos, né? Isso que nós temos no Brasil, você tirar pessoas da fome, mas sem estar seguido por um processo de industrialização, reindustrialização, é encomendar uma crise lá na frente. A gente tem que ser realista. Enxugar gelo, né? Não tem como você tirar as pessoas da fome sem emprego industrial. Sem que o seu filho, teu filho, tenha condições de ter futuro em emprego industrial em serviço tecnológico. Sim. Né? O Brasil passou por vagas de desindustrialização, mesmo nossos governos. Então você tira da fome a partir do incentivo ao consumo, nada, nenhum problema, pode ser, ok, mas vai voltar para a fome um dia. Se você chegar um governo de direita, por exemplo, minimamente neoliberal, vai colocar na fome de volta. Então o princípio ativo dos chineses para tirar uma pessoa da linha da pobreza é a industrialização. É o primeiro ponto lá de qualquer programa na China que envolve redução da pobreza, é industrialização. É o que você chama de projeto nacional? O projeto nacional é o guarda-chuva, né? A industrialização é parte disso daí. Então, o nosso léxico, a nossa gramática, ela precisa ser
reconstruída a partir de pelo menos dois pontos aqui no Brasil, envolvendo a China. Projeto nacional, industrialização / reindustrialização. Sem isso, não adianta ter discurso bonito, vai se emocionar, vai chorar. Nossa, viva o Brasil, a soberania, o Lula, a Dilma. Não adianta. Eu sou muito prático, muito pragmático em relação a isso. Sem uma visão de projeto nacional e sem industrialização, a gente não vai a lugar nenhum, né? Enfim, depois a gente volta na questão do Trump, que tem a ver com isso. Com relação à questão que você levanta, sim, o socialismo não é que ele está dando certo. A China já está demonstrando que o socialismo é superior ao capitalismo em todos os campos da atividade humana. E se engana em falar que aquilo é uma ditadura. É uma ditadura, se nós formos pegar uma sociedade que tem 5 mil anos de história, 2.100 anos de Estado Nacional, 1.500 anos de concurso público, 3.600 anos de mercado, de economia de mercado, uma civilização que gerou 2 filosofias tolerantes e civilizatórias, o confucionismo e o taoísmo, né? A gente pega essa espessura histórica, né? E reduz a 2 categorias, que é ditadura e democracia, cujos conceitos que a sustentam são muito frágeis, né? Então, não dá nem para discutir nesses termos. Porque a China tem uma democracia com características socialistas chinesas. É a democracia liberal? Não é. Não é. É uma democracia não liberal, porque as pessoas vão às urnas na China. Elas escolhem seus representantes. Então, é uma outra forma histórica que existe na China de democracia, que as pessoas, como elas têm preguiça de estudar, falando claramente, eu falo dos liberais, né? Tem preguiça de estudar. E trabalha com o mundo em preto e branco, acho que aquilo ali é uma ditadura, uma coisa do tipo, né? Mas é o que eu falo, essa história de que a China é uma ditadura, ela não se sustenta em 5 minutos você está no país, ou seja, eu me sinto muito mais livre aqui na China que no Brasil, em todos os aspectos, inclusive político. Em todos os aspectos, inclusive político. Não, aliás, falando dessa história de política, né, a gente está vivendo um momento que a gente olha para trás, aí eu estou falando assim, de uma forma bem prática, e você começa a achar assim, é surreal o que está acontecendo. Com o nosso Congresso, com as coisas que a gente está passando no país, com uma história de anistia, com uma história das pessoas planejam um golpe e daqui a pouco diz que não foi isso, né? Então, se desse certo, beleza. Não deu certo, vou pegar minhas bolsinhas e vou embora como se nada tivesse acontecido. Políticos que vão para o exterior, no caso, para os Estados Unidos, para tramar contra o país lá, querem receber aqui, né? Aliás, foi feito até um pedido, né, do Eduardo Bolsonaro para que ele trabalhasse... E aí a gente fica assim, gente, como é que a pessoa tem coragem? É porque para eles realmente, eles estão fazendo certo. É difícil entender. Sabe o que é o pior? O pior é que eles estão tentando convencer as pessoas aqui fora que estamos numa ditadura no Brasil. Uma ditadura que o pai dele não foi torturado, o pai dele tá dentro de casa com tornozeleira eletrônica. Tem defesa. Ele pode estar nos Estados Unidos operando contra o país que não está acontecendo absolutamente nada contra ele. Né? As pessoas, elas espalham fake news. Na China, fake news é crime, por exemplo, na China. Sim. Rede social na China é crime. Até que os algoritmos da China são estatizados, né? Não, aqui a gente não consegue nem controlar isso. Não, nem isso, né? Um dos argumentos é de que a China não tem rede social, você não pode ter YouTube, Facebook, Instagram, então é uma ditadura. Tem os deles. Tem os deles, porque eles não são bobos de entregar os dados dos chineses na mão dos americanos. E eles estão vendendo essa história, por exemplo, de que o Brasil é uma ditadura, sendo que está todo mundo passando por um processo, está todo mundo sendo... Cara, hoje o Janot... o Janot não, tô com esse canalha na cabeça. O cara da PGR é enfático nas acusações dele contra o Bolsonaro, o Bolsonaro e os caras lá. Agora, qual que é o problema que eu vejo? Que eu tô sempre problematizando. Eu sou um cara chato, tá, pessoal? Sempre problematizando. Não uma questão de democracia, de defesa da democracia brasileira, essa questão de você enfrentar essa bandidagem que fez o golpe, uma tentativa de golpe em 8 de janeiro, num processo que desemboca em 8 de janeiro. Nós temos que ter a capacidade de universalizar essas questões que envolvem o 8 de janeiro para uma questão para um outro patamar, eu chamo de salto dialético. Existe uma questão de soberania nacional colocada ali. Quem tá indo para o banco dos réus hoje não são pessoas que simplesmente atentaram contra a democracia. Eles venderam a Eletrobras e colocaram o seguinte: se for reestatizada vai ter uma punição. Sim, não pode. Eles propuseram a exploração conjunta da Amazônia com os Estados Unidos, Bolsonaro.
Eles venderam uma refinaria para a Arábia Saudita com a metade do valor em troca de joia, por aquele monte de joia que eles ganharam. Sim. Houve um maior processo de desnacionalização da economia brasileira desde o Fernando Henrique Cardoso com o Bolsonaro. Né? Ou seja... Tem uma coisa que você fala sempre, que é transformar a Petrobras em furador de poço. Você sempre usa isso. Transformar a Petrobras em uma furador de poço. Financiarizar a Petrobras. E mais do que isso, né? Eles colocaram o Brasil em uma condição de ampla subalternidade em relação aos Estados Unidos. O Trump, ele taxou nosso aço, e nós não, naquela época já, e nós não respondemos. Taxou o álcool de soja, o álcool de milho, alguma coisa assim, nós não respondemos. Ou seja, eles subordinaram o nosso país aos Estados Unidos num nível impressionante. Então, o que existe são pessoas que queriam entregar os nossos destinos a uma nação estrangeira, que está indo para o Banco dos Réus. Falar só em democracia é muito pouco. E é um reducionismo muito grande falar que eles estão atacaram nossa democracia, então eles têm que ser punidos. Não. Eles atacaram a democracia, mas são pessoas que queriam entregar o nosso destino para uma nação estrangeira, o que é grave. Ou seja, é uma coisa que vai além do 8 de janeiro. Com certeza. Né? Com certeza. Que já vem acontecendo, essa entrega do país aos americanos. Nós precisamos fundir essas duas categorias para entender o que esses caras eles tramavam. Não dá para falar em democracia sem falar em soberania nacional. Não dá para falar em soberania, sabe? Democracia só existe... País que não tem soberania nacional... Não tem como ter democracia, não tem como ter direitos humanos. Então, esses caras estavam rifando a nossa soberania. Esse que é o X da questão. Né? Enquanto a esquerda brasileira, que somos nós três aqui, como representantes dela, não absorvemos que existe uma questão que é estratégica no mundo de hoje, que é a defesa da soberania, e mais do que isso, que o rumo para nós enfrentarmos as nossas contradições passa por nos absorver a necessidade, nós temos um projeto nacional de desenvolvimento e que ser de esquerda é defender a nação, a gente vai estar muito perdido no rolê, como diz aqui no Rio de Janeiro, né? Muito fora do game. Porque defender pobre, oprimido é muito bom. Eu defendo o pobre, mas isso não é suficiente. Você quer defender pobre no Brasil hoje? Você quer defender os oprimidos? Você quer defender os negros, as mulheres, LGBT, QIA+, índios, que são maiorias na sociedade, que mulher e negra é maioria, não é identitário. Você não vai entregar uma defesa consequente dessas camadas majoritárias da população sem que nós entreguemos para a população a possibilidade de termos um projeto nacional de desenvolvimento. Então, nós temos que dar um salto dialético em relação a essas pautas que eu chamo civilizatórias, que é negro, mulher, etc, etc, e colocarmos essas pautas dentro de um guarda-chuva que eu chamo de projeto nacional. Se a esquerda não absorver isso, na minha opinião, a gente não tem muito futuro fora disso daí. Existe um vácuo na política, né? Que alguém tem que preencher. Né? Acho que é isso que você falou. Não adianta tirar do mapa da fome e chegar lá na frente, o cara não tem condição, não tem um trabalho, não tem emprego, não tem como se sustentar fora desse mapa da fome. Exatamente. Porque depois ele vai voltar pro mapa da fome. E me diz uma coisa, então, como é que você está vendo esse olhar que o governo brasileiro está tendo com essa questão, com esse tarifaço, com essa coisa que os Estados Unidos estão impondo aqui pra gente? A condução... Você vê que essa condução está sendo boa, correta, essa questão da defesa mesmo da soberania? Não, o Lula foi fantástico, desculpa. Isabel. Não, eu sei que é Isabel, mas você perguntar mais uma coisa, né? Não. Desculpa. Cara, é um machismo terrível isso, né? Interromper uma mulher, acho que fica até com vergonha alheia, sabe? Não, ixi, Maria, imagina, nós aqui somos donos de interromper todo mundo também. Não, Isabel, eu tô quietinha hoje. Isabel, é o seguinte, a postura do presidente Lula é fantástica. Pra que ele tem que ligar pro Trump? Se o Trump que impôs tarifa para nós, porque o Trump tem que ligar para a gente. Não, né? E também está se passando a imagem que o Lula, se desse uma ligadinha para o Trump, não teria... Que ligadinha para Trump? Como se fosse muito... Não, como se fosse assim que as coisas funcionassem. Ele ia ligar para o Trump, ia ser humilhado pelo Trump, igual o Zelensky que foi, sabe? Agora, o Lula está tendo uma postura excelente, de estadista, o governo está unificado em torno dele. O papel do Geraldo Alckmin, da Simone Tebet, tem sido sensacional nisso daí. Você vê como que o Brasil é um país contraditório, né? Ou seja, Geraldo Alckmin e Simone Tebet, duas figuras de direita, estão na linha de frente hoje da defesa de uma pauta que é fundamental, que é a da soberania, né? Agora, o Brasil está tentando diversificar mercados, teve no Vietnã Lula, sabe? Está tentando uma coordenação dos BRICS para enfrentar o tarifaço, mas nós temos que problematizar estrategicamente o seguinte: se o Trump decidir usar os mecanismos que ele tem
de bloquear, de sanções, etc, etc... Mais tarifaço. Mais tarifa, mais embargo. Nós vamos ter que repensar algumas coisas. Por exemplo, metas de inflação, arcabouço fiscal, Banco Central Independente. Nós temos a maior taxa de juros do mundo, por exemplo. A gente tem que repensar tudo isso. Porque nós vamos ter que fazer um esforço interno que envolve o processo de reindustrialização, que vai ter que colocar em questão tudo isso que falaram para nós em 40, 50 anos. Tem que pode gastar mais do que arrecada. O arcabouço fiscal ele é isso, ou seja, o Estado tem limite para gastar. Ou seja, a política fiscal está criminalizada no Brasil hoje. É uma coisa que é impressionante. As pessoas defendem o capitalismo. O capitalismo ele é baseado na dívida pública, ou seja, o capitalismo ele se alimenta de dívida pública, o Brasil não pode fazer dívida, né? Então, o Brasil nós precisamos repensar isso urgentemente. Esses marcos institucionais criados a partir da década de 90, o quão que esses marcos eles são inusuais hoje para enfrentar esse mundo que está aí, que é um mundo virado de cabeça para baixo, um mundo cada vez mais orientado a projetos nacionais que buscam fortalecer as suas próprias cadeias produtivas, proteger as suas indústrias, etc, etc. Então, a esquerda brasileira tem desafios, vamos dizer assim, nada pequenos a partir desses acontecimentos no mundo hoje, né? Eu penso dessa forma, né? Agora, ouvindo você, né, sobre esses temas que são tão relevantes hoje, são tão importantes, e assim, para o mundo e o Brasil dentro dessa multilateralidade... Multipolaridade, né? A gente vê que, como diz você, a gente precisa trazer os adultos para a sala. É um termo que você usa muito também, né? Sim, tirar as crianças da sala e deixar os grandes conversarem. A pergunta que não quer calar, o Elias Jabbour vai ser isso no Congresso Nacional? Então, vamos deixar claro o seguinte, o meu desejo particular, assim, que é o meu sonho que eu até hoje tenho esse sonho, que é a minha ambição no caso, eu não quero ficar rico, não quero... Eu não vejo assim, beleza no luxo, não que seja muito humilde, não, mas eu não... O meu sonho é ser intelectual de ponta no Brasil e no mundo, isso que eu busco todos os dias até hoje. Eu sou um cara que eu ando hiper cansado, mas eu ainda estudo todo dia, eu tiro tempo de estudar, de ler, escrever, né? Mas o que acontece? Existe um vácuo na política muito grande, o vácuo do discurso de um projeto nacional, porque hoje todo mundo virou a favor da soberania, hoje, a direita, a esquerda, um monte de gente, soberania. Cada um a seu modo. Né? Mas o fato é que nós temos que dar consequência a esse discurso da soberania. E a consequência desse discurso da soberania demanda o quê? Nós alcançarmos, vamos dizer assim, um consenso nacional, uma outra maioria política em torno de um projeto nacional de desenvolvimento. Muita gente, desde que eu voltei da China e voltei para os podcasts, voltei para o debate público, né? Elas acreditam, muita gente, não são poucas, que eu sou uma das pessoas no Brasil hoje que vocalizam isso. Né? Essa questão do projeto nacional, como um caminho brasileiro ao socialismo, inclusive. Desde que isso foi sendo materializado, ou seja, desde que eu fui me convencendo de que sim, eu sou uma pessoa que tem que eu vocalizo essa corrente de opinião no Brasil, que existe essa corrente de opinião, né? Então, eu fui convencido, evidente, hoje é um desejo, evidente, não sou nenhum hipócrita, né? De que sim, eu devo concorrer a uma vaga na Câmara, eu sou pré-candidato a uma vaga na Câmara de Deputados, pelo Partido Comunista do Brasil, que é o PCdoB, meu partido, nas eleições de 2026. Vamos disputar essa eleição para vencer, para se eleger. Aí, sendo eleito, nós teremos essa voz no Congresso. Eu não quero ser operador de emenda, não quero ser operador de relação com a prefeitura, eu quero ser uma figura no Congresso Nacional que vai polarizar um debate lá dentro sobre a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento. Eu acho que esse é o meu papel, a minha missão hoje é essa. Por exemplo, eu virei um peregrino hoje, né? Eu fico dando aula pública, eu fico indo nos lugares. Para falar do quê? Fala de projeto nacional. Exatamente. Agora, eu quero Enfim, mas eu conto com o apoio de vocês, caso seja candidato, de quem vai assistir, tá nos assistindo, né? Porque senão não tem condições, a gente não tem dinheiro, a gente não tem... Eleição é muito cara no Brasil, né? Caríssima. O que eu tenho são ideias, né? Então, é a política das ideias, né? É uma política que aí é bem desonesto, né, no Brasil que a gente vive, porque aí você tem
o lado das ideias, que são pessoas que querem fazer, que estão a fim do projeto nacional, que acham importante, e vem outro pessoal só com dinheiro, que na verdade não está a fim de fazer nada, né? Só ganhar mais dinheiro e poder. Mas eu quero te perguntar uma coisa, essa questão de você ser candidato, pré-candidato a deputado federal, você não acha que essa estada dentro do Congresso vai te engessar, vai te limitar muito? O que você pensa sobre isso, ou se você já pensou sobre isso? Já pensei sobre isso, eu trabalhei no Congresso 10 anos, né? 6 na Câmara e 4 no Senado. Então eu sei um pouco como funciona. Eu sei que está um ambiente horroroso, mas é o seguinte, né? Deputado tem voz, né? Deputado é ouvido. Uma coisa é o Elias, professor universitário, que foi na China, que trabalhou com a Dilma, que fez isso. Outra coisa é o deputado. O deputado, ele tem um lugar de poder no Brasil. Uma relevância. Ele tem uma relevância. Se aparece um deputado que vai bater na tecla de que, olha, vocês estão discutindo coisas que não fazem sentido, tanto direita quanto esquerda, né? E que o nosso sentido de existência enquanto nação passa por nós pensarmos nesse país. E como que esse país vai se comportar no mundo daqui 10, 20, 30 anos, eu acho que dá para fazer alguma coisa. E não somente isso. Eu vou repetir aqui, existe um vácuo na política em torno disso daí, ninguém fala nisso, né? Essas categorias de totalidade, como Projeto Nacional, Desenvolvimento, Industrialização, Reindustrialização, Política Fiscal, Política Industrial, Economia Política, são categorias que foram sumindo do debate público. Então as pessoas cada vez mais discutem comportamento na política e não essas questões de totalidade, como eu falo, né? Mas que o momento do mundo hoje está muito propício para que essas categorias de totalidade voltem ao centro do debate. E eu me coloco na condição de ser um portador, uma pessoa que é capaz de dominar essas categorias de totalidade e construir um discurso estratégico e imediato em torno dessas questões. Eu, particularmente, não teria o menor desejo de ser um parlamentar fora dessas condições de ser essa pessoa, entendeu? Pode engessar, tudo pode acontecer. Né? O conceito se manifesta no momento real. Não posso falar o que vai acontecer comigo quando for deputado, né? Mas pode engessar sim, não tem a menor dúvida disso. E com base nisso que você está falando, eu vou fazer uma pergunta que é uma coisa que o povo fala, que é bem comum. Político é tudo igual. Entrou na política, já era. É possível você entrar, você que já convive, né, já está no meio disso aí, entrar nesse meio da política, continuar com as suas ideias e valores e continuar com essas convicções sem se render, sem chegar uma hora e você falar assim, caramba, cansei, não dá, vou ter que me render para esses caras. Olha, eu já milito na política há 34 anos, eu já convivo na política há 34 anos e pior que política é banco. Eu fui executivo de um banco multilateral. Eu vou até repetir como eu já falei em outro lugar. Eu acordava cedo, eu colocava terno, eu colocava gravata, chegava no banco, tudo em inglês no banco, não falava português dentro do banco. Eu negociava com presentes de bolsa de valores, pelo menos da Ásia, por exemplo, como a compra de Panda Bonds, que é os ativos que o banco compra. O banco tem que ir no mercado de capitais para captar. Eu era uma das pessoas que negociavam isso, ou seja, eu tive acesso, eu negociei diretamente com 20 presidentes de país, eu, Elias, né, diretamente, 40 ministros de finanças, né? Eu estive sem sacanagem, eu estive com pelo menos uns 10 bilionários do mundo, né? Ou seja, eu estive em um lugar de poder de fato, né? Eu participei de grandes encontros internacionais. E eu decidi sair de lá, vim para cá para ser professor universitário, eu ia voltar para a UERJ, né? Então, se aquilo não mexeu comigo, eu achava aquilo tão fútil, sabe? Que é um ambiente sedutor, né? Você trabalha com uma presidente da República. Então, você ser assessor da Dilma Rousseff, ou ser economista-chefe do banco, que a Dilma Rousseff é presidenta, já é um status. Já é um status. Aí você... O salário também deve ser bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Mas é um salário, assim, que eu nunca vou ter na minha vida. Você nunca sonhou ter na vida? Não, nunca sonhei. Não, ele tá falando, não vai ter mais. Ah, não vai ter mais. Não, eu abri uma vez, enfim, fora do ar a gente fala quanto era o salário. Eu era a pessoa que falava, uma delas que tratava com presente de país. Eu falei com... Nesse telefone ligou o Putin uma vez, sabe? Já falei com 10 presidentes da África. Enfim, ministro de Finanças, falava todo dia com o ministro de Finanças.
né? Tratava com presente de bolsa de valores. Eu passei por isso e poderia ter saído de lá com network suficiente para ficar rico, inclusive. Em ficar na Ásia e ficar rico. Sim, sim. Eu tenho esse network até hoje, né? Eu tô aqui. Eu acho importante a gente falar sobre isso para as pessoas darem um crédito para a política, que é a política que movimenta a vida da gente. Claro. Né? E as pessoas ficam muito desacreditadas com tudo isso que a gente está passando no Brasil, que eu acho que é uma coisa que ninguém esperava a gente estar passando isso. Né? A gente fica desanimado quando a gente vê essas coisas que estão acontecendo. Então, acho legal frisar e falar assim, não, tem gente bacana que vai entrar lá e vai tem uma coisa que a gente sempre fala aqui nos nossos programas, Elias, que é o seguinte, que é aquela pessoa que fala assim, mas eu não gosto de política. Porque política, quando que a gente sabe que o que vai mudar e o que vai transformar a mesma sociedade é a política. Claro. Né? E se a gente tem um projeto de nação, um projeto para o Brasil, a gente quer estar num posto de poder, de mando, para poder transformar essa sociedade. Então, isso não tem nada de... sabe, de como que muitas vezes, até em alguns podcasts que você vai, sempre surgem algumas perguntas parecendo que isso aí é o mundo do mal, né? Então, assim, um cara como você, é interessante dar um pouco esse recado que a Isabel falou, sabe? Principalmente para a molecada, porque é o seguinte, tem que fazer política, tem que entrar nesse mundo e tem que fazer esse debate e tem que mostrar que, enfim, o Congresso Nacional e a política brasileira não se resume só a Centrão. Não é só Centrão. Até o Centrão tem seu papel na história do Brasil. Eu sou uma pessoa que não demoniza... Eu não demonizo a política, não demonizo os políticos, nem do Centrão. Nem do Centrão. Porque nós temos que... O negócio é uma sintonia, um negócio muito fino de... Ao nós atacarmos enfim, esse é aquele político, assim, atacar mesmo assim, no sentido moral... Nós podemos estar caindo num discurso que ele é o discurso que abre condições para que o fascismo prospere, que é qual discurso? Da negação da política. Da negação da política, exatamente. O fascismo, ele é, por excelência, a negação da política. Por exemplo, quando o Hitler na Alemanha, por exemplo, como ele sobe na vida na Alemanha? Falando mal de político. Né? Ele fala mal de político, depois nega a política como forma do quê? De acabar com a democracia. Sim. E entre nós três aqui, nós temos pelo menos duas esferas que nos fazem, por exemplo, ter um mínimo de decoro para lidar com as nossas diferentes opiniões. A política e o direito. O que acontece no Brasil, que nos últimos 15 anos, a política e o direito foram negados. Então virou uma selva o Brasil. Sou contra tudo isso que está aí, ok? Exatamente. Então a questão é a seguinte, nós temos que restabelecer o papel do direito no Brasil, e temos que restabelecer o papel da política. Agora, nós não vamos... O que eu proponho é o seguinte, nós não vamos restabelecer o papel da política fora dos marcos do pensamento nacional estratégico. Volto a repetir que a palavra mágica, o conceito-chave, que é a busca de construir uma outra maioria política no Brasil que tenha consciência que nossos desafios estratégicos demandam um projeto nacional de desenvolvimento. Eu acho que fora disso não tem defesa de soberania... consequente, não tem democracia consequente. Eu estou radicalizando nesse aspecto de ter um projeto nacional. Inclusive por conta da minha convivência no Banco dos BRICS, por exemplo, em processo de convicção. Sem projeto nacional, sem país pensar grande, industrializado, ninguém leva a sério. Agora, eu queria falar um pouquinho também dessas aulas públicas, que a gente, inclusive, participou de uma lá em Niterói. Vocês foram lá? A gente assistiu uma aula pública sua lá. Gostaram? Muito. Muito. E eu acho que é um resgate do que os partidos faziam lá atrás, né? Até por conta da militância mais jovem, de entender o papel da política, o que está acontecendo, a parte histórica. Eu acho que a esquerda acaba pecando um pouco nisso, porque não tem mais isso. Né? Então, quando você faz isso, acho que você resgata uma coisa muito importante. Porque hoje a gente vê, quando você assiste a depoimentos de eleitores da família Bolsonaro, você percebe nitidamente que as pessoas não sabem o que elas estão falando. Elas não sabem por que elas estão naquele lugar, elas não sabem o que elas estão defendendo. Então, acho que isso é pior. Né? Porque você lida com lida e manipula a ignorância do povo para o mal. Né? Então, quando você faz esse resgate das aulas, que deveria ser uma coisa permanente,
Eu acho que isso é uma coisa muito legal bacana. que é do olho no olho também, a presença, eu acho Para as pessoas pelo menos votarem. Né? Eu estava, por exemplo, no sábado, eu fui em Petrópolis, fiz uma aula pública em Petrópolis para 150 pessoas da tarde. Hoje, você fala assim, com uma grande ponta de orgulho. Eu não conheço nenhum político com mandato que coloca 250, 300 pessoas numa praça domingo de manhã, como nós colocamos em Niterói, colocamos no Grajaú, colocamos 500 na Praça Salvador e colocamos 150 em Petrópolis no sábado à tarde. Com mandato. E olha que eu sou uma pessoa que eu sou neurodivergente, eu tenho dificuldade de comunicação, eu tenho que fazer um esforço tremendo para poder estar aqui com vocês, estar aqui nesse... não parece, mas eu tenho que fazer um esforço muito grande, porque eu tenho dificuldade de comunicação. Eu não sou um cara bonito, eu sou gago, eu sou narigudo, ou seja, todo o espectro, por exemplo, assim, não me favorece poder ser essa pessoa. Né? Agora, o que acontece... Mas você é sabido, hein? Oi? Mas você tem uma característica que muita gente não tem, você é sabido. Mas, enfim. Agora, o que acontece? Porque o sucesso das aulas públicas, né? Primeiro que elas não são coisas espontâneas. Nós pensamos de forma com método, ou seja, essas aulas é para falar disso. O que acontece é que, apesar de todas essas minhas características, eu não sou uma figura midiática, não tenho aquele charme, nada disso. Eu sou uma figura comum, sabe? Acontece que quando eu vou falar, nós vamos levar uma mensagem. O que nós levamos? Esperança. As pessoas querem saber o seguinte: o que vai dar certo? O que pode dar certo? Não vou lá falar mal de política, não vou falar de Jesus Cristo, não vou falar de céu, não vou falar de inferno. Eu vou falar o seguinte: que, olha, a China está dando certo, ou seja, porque eles fizeram uma revolução em 49, a China está apontando um caminho que que não é copiável, mas é um caminho, que é o socialismo, e nós vamos chegar lá através de um caminho. Esse caminho é um projeto nacional. O que eu vou falar é basicamente isso. Eu não falo nenhuma coisa genial, nada que... Vou falar isso. Eu vou falar praticamente o óbvio, vamos dizer assim, mas que ninguém fala, muitas vezes. Acho que é por isso que está dando certo as aulas públicas. A tendência é ano que vem, por exemplo, eu vou ter que descansar um pouco, porque... ano que vem essas aulas ganhem mais tração, ainda mais durante a campanha eleitoral, porque esse vai ser nosso instrumento de campanha. Sim. Essas aulas públicas, né? E eu convido as pessoas que estão aqui para participarem, para entrar em contato, me adicionarem no Instagram, no Facebook. Tuas redes é Elias Jabor. Elias MK Jabor, tá aqui o Hélio. A gente vai colocar também. A gente vai colocar também na legenda aqui, suas redes sociais. Então, eu decidi fazer, eu com outras pessoas, nós decidimos partir para fazer a prática, ou seja, a prática eu quero para a verdade. Por quê? Quando eu falo de candidatura, por exemplo, porque eu tenho muito engajamento em rede social, então isso é um elemento para a candidatura. É verdade, hoje o público e o privado se misturam, né? Agora, não é somente isso, tem que mostrar na prática que a candidatura ela pode ser viável, né? Então, as aulas públicas também têm esse papel de demonstrar para a sociedade, né, de que existe uma pré-candidatura a deputado federal, não era essa intenção primária, tá? Que pode ser viável, porque nós estamos fazendo o que ninguém faz, que é levar gente sem ter churrasco, cerveja, sem pagar nada, sem ônibus, sem ônibus, e somente o próprio Eduardo Paes, o prefeito do Rio, né? Ele disse, como que você faz isso, né? Eu falei, Instagram. Coloca no Instagram, vou estar em tal lugar, tal hora. Entendeu? Nós vimos o convite pelo Instagram, por isso que Mas você vê como que as pessoas estão com fome desse conhecimento. E é importante para as pessoas, assim... as pessoas têm o direito de votar e saber em quem que ela está votando, entender como funciona o Brasil, entender quem são esses políticos que estão aí tramando contra o Brasil. Porque a impressão que a gente tem, às vezes, é que é tanta manipulação que não cai o véu das pessoas. Elas não conseguem enxergar que o cara está manipulando ela. Sabe? Tem gente que, se você falar assim, tem que caçar o mandato do Eduardo Bolsonaro, vai dizer, não, pelo amor de Deus. Não, eu fico imaginando o seguinte: o que aconteceria com Sérgio Moro, Delanhol, Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Nossa. Imagina. Nossa. Eles tinham... Isso. Não, pois cadeira elétrica, talvez. Cadeira elétrica, pena de morte. Por exemplo, Snowden, isso que eu ia falar. Mas tá todo mundo aqui. O Snowden está desaparecido na Rússia, ou seja, ele está protegido ali. Ele está protegido ali, porque senão... Mas ninguém sabe onde ele está. Exatamente. Ou seja, e esses caras estão aqui, inclusive gente com mandato. Né? O Eduardo Bolsonaro, desculpa, é um vagabundo, desculpa. Tem que falar desse tema, é um vagabundo. Pelo amor de Deus. Isso. É um vagabundo, é um moleque. É um moleque. Porque esses dias eu vi ele...
assim, vocês vão se ver comigo, Polícia Federal, nível. Eu vou pegar vocês. Um negócio assim, totalmente... Eu acho que ele deve, ou ele ele é raso dessa maneira, ou ele deve ter algum problema mental. Não, ele é raso mesmo. É as duas coisas. Eu acho que a gente tem, acredito que a gente tem que eliminar esse tipo de político do Congresso, por exemplo, e colocar pessoas lá que realmente vão lutar para um projeto nacional, que vão lutar para sair do mapa da fome, mas que você tem a condição lá na frente de se sustentar fora disso. Por exemplo, aproveito aqui e eu quero desafiar deputados federais bolsonaristas a debater comigo. Aqui mesmo, nesse ambiente aqui. Sabe? Eu quero debater com eles. Eu quero fazer debate público com eles. Seja candidato a deputado federal, como deputados federais bolsonaristas. Aqui, para vir aqui no Simples assim podcast. A gente abre espaço. Boa ideia. Vamos fazer isso. Eu quero debater com esses caras. Eu não quero brigar com eles, não quero dar porrada. Não é minha natureza. Eu quero derrotá-los na política. É só um debate. Eu quero derrotá-los nas ideias e na política. E na política. Porque as ideias elas não movem o mundo. O que move o mundo é força material. Sim. Essas ideias têm que virar força material. Então, tem que virar prática. Então, eu os convido a debaterem comigo, a sentarem comigo e debater o contraditório. Sem gritar. Né? Porque eles não conseguem. Sem gritar, sem xingar. Você viu agora quando o Malafaia teve o passaporte apreendido, você viu o quanto ele gritava. E dizia que era líder evangélico. Aquilo ali é vergonhoso para o Brasil, é vergonhoso para quem é cristão. Sim. Aquilo ali é muito vergonhoso. Com certeza. Nossa, é vergonha. Isabel, infelizmente nós vamos ter que terminar. Não. Mas eu vou voltar, Você vai voltar? Porque o Elias está... Vou falar para vocês, porque ele está com problema de agenda. Nós conseguimos um pedacinho do dia dele. Eu vou fazer uma pergunta para o Elias. Ele falou que ele não é bom, que ele está fazendo um esforço danado. Nem parece que ele está fazendo esforço. Não, mas você gostou? Tu gostou do nosso bate-papo? Claro. Não, vou falar o seguinte. Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade. Desde criança tenho dificuldade de comunicação, sempre foi aquela criança estranha na sala de aula, olhando pro, sabe, aquela coisa, sabe? Então eu tive que... Na época não tinha terapia, não tinha nada disso que tem hoje. Meu filho também não tinha fono, não tinha terapia ocupacional. Ninguém tratava, né? Ninguém tratava. Então eu passei por muitas dificuldades na minha vida, né? E algumas delas ficou até hoje. Uma delas é de estar sentado aqui, olhando para lá e tal. Mas eu tenho que lidar com isso, né? Então, é evidente que eu saio daqui super aliviado. E é evidente, eu falei de coisas que eu gosto. Duas pessoas brilhantes me entrevistaram. Não foi aquela coisa chata e tal. O tempo nem passou. Foi rápido, sabe? Então eu tô super feliz, eu tô me convidando. Então, pessoal, o autista tem uma característica que ele não tem filtro, né? Eu tenho filtro. Não tenho filtro nenhum. Quero voltar aqui, tá? Vai voltar. Vamos ver essa coisa do debate, seria bom. Vamos ver. A gente tem algumas pessoas aqui bem bolsonaristas aqui na cidade. Não, bora lá. Pra trazer esse povo. Olha, foi um prazer, Elias, mas super muito prazer. Grande. Pena que passou rápido. Porque... Gostaram? Vocês gostaram? Nossa, muito. Toda a minha preparação aqui não deu nem a metade. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também vai gostar muito do programa. E o pessoal vai gostar muito, eu tenho certeza, porque a gente aqui... Essa nossa trincheira, a gente chama nosso podcast de trincheira, né? Ela tem esse objetivo de falar de coisas complicadas de maneira simples, né? Elevar o nível do debate, sair dessa coisa da terra plana, né? E eu adoro essa coisa que você fala de tirar as crianças da sala e botar os adultos para conversar. Eu já me apropriei disso, porque eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. É um papo sério, um papo de adulto, um papo de gente que tem um projeto e quer implementar esse projeto, né? E que ele é isso que a gente está precisando mesmo. Eu quero desejar sucesso para você nessa sua candidatura. Conta comigo, você pode contar com a Isabel também, eu acredito que sim. Estamos aqui, vamos divulgar bastante suas redes sociais e você está convidado para voltar. Eu sei que sua agenda daqui para frente cada dia vai estar pior. Mas para cá eu vou voltar. Mas quando você vier para essas bandas de cá, você já fala, gente, eu estou indo por aí, tem um espaçozinho aí. Maravilha. Tá bom? Foi muito bom, muito ter obrigado. Você aqui. O pessoal de casa também aproveita, curte, comenta, compartilha. Entra nas redes sociais aí. Vocês vão ver uma entrevista maravilhosa com Elias Jabbour. Vamos lá? Vamos fazer um brindezinho com água? Com água. Valeu, obrigada. Valeu. Tchau, gente.